Boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo. Só um instante que já vamos começar a primeira live nesse perfil. Hoje vamos falar um pouquinho sobre medos. Sobre os nossos medos racionais e irracionais, sobre tudo aquilo que nos limita, que nos impede de viver os nossos sonhos porque temos medo. Eu até fui pesquisar alguma música, algo para colaborar, que representasse. Achei várias músicas legais. Achei uma do Detonautas sobre a questão do medo de voar, que às vezes que esse medo não nos impeça, né, de voar, esse medo de cair. E o mesmo vale pra gente nas nossas questões de fracasso, né, que o medo do fracasso não nos impeça de tentar, não nos impeça de vencer, não nos impeça de ir em busca do nosso sucesso, de iniciar algo novo, né? Eu convido vocês para estarem chamando os amigos de vocês para essa live. O perfil aqui ainda está começando e esse, para mim, foi um grande medo, né? Recomeçar o perfil, começar do zero, com um novo perfil no Insta, depois de já ter uma caminhada, já ter, né, várias pessoas me acompanhando no antigo perfil. Eu decidi que era preciso arriscar, que era preciso vencer os meus medos e me jogar novamente nessa estrada de tentar algo novo. E pra gente ir começando aqui, conversando, eu gostaria que vocês me contassem aqui, a Lisa aí presente também, me falassem qual que é o medo de vocês. Quando vocês param aqui um instante para se perguntar qual será o meu maior medo? Do que eu tenho medo? Eu tenho medo valendo. Será que é medo de fracassar? Será que é medo da morte? Medo de ser traído? Medo de ficar preso em algum lugar? Será que eu tenho medo de me machucar, de uma cobra, de rato? Tenho medo de sentir medo, né? Da onde que tá vindo os meus medos, né? Do que será que eu tenho medo? Onde será que pega, né, esse medo pra mim? Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Vamos falando aqui, né, sobre quais serão esses nossos medos. Hoje ainda a Krika tá aqui, minha parceira da Awaken. Gente, convido vocês até para seguirem a Awaken, esse novo projeto para empreendedores. E hoje ainda eu compartilhei com elas também uma poesia do Nelson Mandela, que fala sobre os nossos medos. Que a gente não tem medo, né, do escuro, a gente não tem medo do fracasso. A gente tem medo do nosso poder, a gente tem medo do nosso brilho. Isso condiz muito, né, com o que o Alexander Lowen, que é o pai da bioenergética, ele nos traz também, dizendo que, na verdade, nós não temos medo da morte, mas nós temos medo da vida. Temos medo de nos sentirmos vivos. E ó, a Lisa colocou bem na hora aí, o meu medo é a morte. E a morte acaba sendo a nossa única certeza, né? E por que será que a gente tem tanto medo da morte? E quando a gente para pensar, muitas vezes nós ficamos tão ferronhos ali, pensando na morte e esquecemos de viver. E quando tá tudo dando certo, né, na nossa vida, quando a gente tá super bem, às vezes esse medo vem um alerta. Por quê? Porque eu tô me sentindo muito vivo. E se a morte me pegar desprevenido agora? Que eu não tô controlando, que eu tô ocupado vivendo? Como será que fica, né? Como será que eu me coloco, que eu me posiciono na minha vida? E aqui, né, a gente vai começando agora esse papo, vai puxando um pouquinho mais. Então, eu quero trazer para vocês que muitas vezes nós deixamos que os nossos medos, eles controlem a nossa vida. A gente deixa que esses medos assumam, né? Até tô com um script aqui, então por isso que às vezes vou dar uma olhadinha para poder trazer para vocês o que eu programei aqui. A gente fica nessa de sempre querer impedir, né, que os nossos medos controlem a nossa vida, só que a gente tem tanto medo que eles controlem que a gente fica sob esse controle dos nossos medos. A gente
fica à mercê o tempo todo nos nossos pensamentos, deixando que esse medo ele assuma o comando, assuma a frente da nossa vida. E aí a gente usa frases como: nossa, parece que os meus piores pesadelos estão se tornando realidade. Mas por que será que esses pesadelos acabam se tornando reais? Por que será que você aí tá tudo bem, mas você começa a imaginar alguma situação irreal, ou você começa a pegar sinaizinhos: não, mas isso daqui não sei, acho que talvez tô aqui na praia, nossa, será que vai dar um tsunami? Meu Deus, lá em casa, será que eu desliguei o fogo? Nossa, será que ficou alguma coisa? E se der um curto? E aí você vai sempre se privando de viver o agora, de ter o seu momento de felicidade, porque você se conecta com esses medos, né? E aí esses medos eles vão sempre tomando conta de você, porque sentir medo gera mais medo. Sentir medo gera mais medo. Então, anota aí. Sentir medo gera mais medo. E nós, humanos, somos acumuladores de medo. Um animal, né, algumas vezes ele se sente traumatizado frente a alguma situação, mas ele consegue superar ainda, né? Ele vai seguindo em frente. Esse animal, ele acabou aqui a situação que ele estava com medo, ele tá indo lá viver a vida dele. Às vezes ele se depara com algo que trouxe um medo para ele, depois ele dá uma travada. Nossa, né? Até tava pensando essa semana que a Pitucha não tava querendo comer no potinho de ração dela. E aí agora, nessa época, começa a vir muita formiga, né? Às vezes ela demora pra comer, quando ela vai comer, tá alguma formiguinha lá. Eu fiquei, nossa, será que alguma formiguinha picou ela e agora ela tá com medo de comer, né, nesse pote de ração? Então, da mesma forma, nós também, né? Às vezes a gente faz algo e isso não tem um resultado muito legal. E então, o que a gente fica? A gente fica com medo de fazer aquilo de novo. A gente tem medo de que a gente passe por uma mesma situação que alguma outra pessoa, né, da nossa família, dos nossos amigos. A gente olhe para aquele outro: meu Deus, eu tenho muito medo que isso aconteça comigo. Espero que isso nunca aconteça comigo. E nós estamos sempre nessa, de tentar evitar esse medo. Só que nessa de deixar que o medo nos controle, né, de deixar que o medo se acumule em nós vamos tentando nos provar que o mundo não é um lugar seguro, porque eu tenho que estar sempre me defendendo por ter medo, né? Eu sempre estou com medo, então eu sempre estou me defendendo, eu sempre estou ali esperando o momento em que eu vou ser atacado, né? Que algo vai acontecer comigo. E essa de acumular no nosso corpo os nossos medos, gente, é real. Porque nós temos as nossas memórias celulares, né? E aí, quando você passa por uma situação de perigo, você vai gravar no seu corpo onde foi o impacto daquela situação. Apesar, né, de nós termos ali, numa situação que a gente tá com medo, vai suar a mão, vai acelerar, né, o coração, porque é você se colocando numa posição, né, de luta, fuga ou congelamento, né? A depender de onde você viveu aquela situação, nesse ano que eu tive um acidente, e aí pegou muito na minha cabeça. Um dia eu tava no yoga, não tinha nada a ver, né, com o acidente, tava ali zen, já quase no final da aula, e aí eu fui para fazer uma postura, e eu tinha trabalhado durante a aula. Nesse acidente, né, eu tinha ficado assim muito forte as memórias nos meus braços e na minha cabeça. E quando foi indo a aula, eu já tinha forçado muito e tinha me vindo a memória no meio da aula. Nossa, no dia que eu sofri acidente, isso daqui mexeu muito. Foi onde eu senti muito. E aí, gente, quando eu me coloquei para fazer a invertida e eu encostei a minha cabeça no chão na área onde, né, eu tinha sofrido o acidente, que eu tinha ficado presa, eu coloquei a cabeça no chão, ativou a memória celular que eu tinha aqui. Veio toda aquela tensão e do nada veio um pânico, veio uma onda de pânico em mim. Porque veio a liberação, o acesso a esse medo que ficou acumulado no meu corpo. E aí a gente para pensar
que essas memórias, elas estão sendo acumuladas no seu corpo desde lá de quando você foi gerado. Porque a depender do que você viveu, por exemplo, na barriguinha da mamãe, enquanto estava sendo gerada tal parte do seu corpo, ali já eram registradas essas memórias celulares. E o que você foi vivendo depois também foi ativando. Então eu quero te convidar aqui a me trazendo um pouquinho de o que são esses medos, quais são os medos que você sente, para eu ir te ajudando também ao longo dessa live, para a gente ir conversando e eu vou te falando, olha, né, talvez esse teu medo pode ter relação com tal coisa. Então vocês vão aqui interagindo, a gente vai se, né, comunicando para ter esse bate-papo. Por favor, né, tragam aqui experiências de vocês, falem, deem aí o likezinho para a live subir, para a gente alcançar mais pessoas, compartilhem, né, com os seus amigos, para que a gente possa ter um bate-papo bem bacana aqui. Prometo não me estender tanto, né, para trazer essas informações. Então aqui agora, voltando, né, um pouquinho de que quando a gente tem medo, será que a gente sente que o mundo é um lugar seguro? Gente, responde aqui para mim. Você acha assim, se eu tô com medo, eu não tô me sentindo seguro, né? Ou será que eu tô me sentindo seguro? Será que eu confio na vida se eu tenho medo? Será que eu acredito que eu tenho realmente fé? Se eu tenho tanto medo, assim, que o medo tá me dominando, que o medo tá me travando? Não, né? Com certeza não. Eu não consigo confiar na vida. E aí, a gente olha lá pro útero. Porque, em tese, quando a gente tá com muito medo, qual que é a posição que você tem vontade de ficar e como que você tem vontade de ficar, gente? Aonde você tem vontade de ir quando você tá com medo? Como que você se coloca para se proteger? Quando você tá com muito medo, qual que é a posição que você faz? Como que o teu corpo reage? Alguém consegue me responder aqui? Mandar aqui nos comentários para mim? Qual que é a posição que você se coloca quando você tá com medo? Quando você tem muito medo? Normalmente, é na posição fetal, a posição da criança. Então, eu me aninho, né? Eu tento aqui me encolher para tentar proteger, inclusive, essa parte mais sensível do meu corpo, né? Onde estão meus órgãos, a minha parte mais vulnerável. E, principalmente, para voltar na memória daquele útero, daquele lugar onde eu estive e que era seguro, que era quentinho, né? Que era confortável. Então, a depender de como que foi a sua vinda aqui para esse mundo físico, de como que você chegou, como que foram as condições do seu parto, você já chega nesse mundo com a ideia de que o mundo é perigoso. Porque imagina, para um bebezinho, você tá ali, tá tudo bem dentro da barriguinha da sua mãe, tá tudo certo, tá confortável, tá gostosinho. Só que aí você vai crescendo e vai acabando, né, o espaço. Ou então tem já alguma coisa que não tá muito legal ali pra você. E aí chega um momento em que, ou você começa a ter, né, as contrações que vão te estimulando para ir para fora, então tá te expulsando ali e você tem que dar esse salto no escuro pro novo. Ou alguém corta do nada, você tá lá de buenas, super tranquilo, e alguém corta a barriga da sua mãe e de repente, pô, estoura a placenta e você é pego de surpresa e retirado daquele quentinho. E o que a gente tem aqui? Que essa pessoa que nasceu de um parto normal, né? Às vezes ela pode ser mais confiante na vida, ela teve que dar esse salto, né, no desconhecido e ir. Só que depende de como que foi esse salto para ela, se ela estava em uma tentativa de rota de fuga, se ela nasceu por fósseis, se ela teve ali dificuldades na hora de nascer, se quando ela saiu ela foi levada para longe da mamãe, se ela levou aquele tabefão a hora que saiu da barriguinha da mamãe. Tudo isso ela foi gravando, de como era esse mundo físico, de como é esse lugar onde ela se colocou. E a pessoa que nasceu lá da cesariana, às vezes não tenha passado por tudo isso, mas
ela pode ter raiva da mãe, do obstetra, porque tem sempre alguém que me tira do meu ambiente seguro, ou acreditar que sempre está precisando de alguém, né, para ter essas conquistas na vida, para se sentir seguro. Eu preciso que alguém me proteja, eu preciso que alguém me salve. Se ela já estava, né, em sofrimento fetal e aí foi retirada numa cesariana, ela vai ter, né, esse medo, às vezes, da morte, e sempre esperando esse salvador, esperando que alguém venha auxiliá-la, que alguém venha ajudá-la, né? Então, a gente vê aqui sempre uma falta de fé na vida dessas pessoas, porque tem esse medo de se jogar na vida, por acreditar que não deveria, talvez, ter saído do útero, que lá estava melhor, que lá era mais confortável. E é por isso que algumas pessoas, não sei se é seu caso, né? Se você está passando por isso, às vezes essas pessoas não saem do lugar. Essas pessoas, elas não conseguem, né, sair de um relacionamento, não conseguem mudar de um emprego, não conseguem dar um novo passo para a vida, não conseguem ouvir o chamado das suas almas para seguir para onde elas querem ir. Por quê? Porque para eu seguir esse chamado, eu tenho que dar esse salto no escuro. E a depender de como foi o meu primeiro salto lá no meu parto, se ele ocorreu realmente, quais foram as condições e qual foi a minha impressão imediata após ter dado esse salto, eu vou travar. Porque os meus projetos, eles, para mim, vão me levar para algum lugar ruim. Compreende essa linha de pensamento? Gente, fala aqui se está fazendo sentido para você. Manda aqui um okzinho se está fazendo sentido para você. Porque, às vezes, a gente tenta pensar, né, que eu tenho medo disso por causa daquilo outro, né? Mas é normal sentir esse medo. Ou, nossa, eu nunca tive medo e do nada aqui eu tô tendo crises de pânico. Eu tô tendo crise de pânico quando alguém toca em determinada parte do meu corpo, ou quando, nossa, eu tava tudo bem na minha vida, eu tava super bem no meu trabalho e de repente eu tive uma crise de pânico. Ou então eu tava fazendo um projeto novo e eu tive uma crise de pânico. Eu tava prestes a me casar e tive uma crise de pânico. Por quê? Porque são essas mudanças, são essas transições que me lembram o meu momento maior de transição. A transição da minha vida de um meio líquido para esse meio seco. A mudança da minha respiração, de tudo o que ocorreu lá no meu parto. É doideira, não é? É muito doideira, né? E trazendo um pouquinho, né? Mas a gente olha que muitas vezes a neurose que as pessoas sentem, ela é um grande medo da vida, né? É o medo de você se abrir para a vida, o medo de você tanto amar, quanto também você colocar limites. Por quê? Porque se eu me imponho, se eu me abro, eu me coloco como vulnerável. Se eu me expresso, eu posso ser atacado. E então eu evito. Eu evito com medo de ser levado ao fracasso, eu evito com medo de ser humilhado, eu evito com medo de ser rejeitado se eu me expressar. E eu evito também porque tudo isso que faz com que eu vá além das limitações do meu ego, fazem com que eu me sinta mais vivo. E se sentir vivo dá um frio na barriga, porque ativa o meu poder pessoal. Se eu não tiver domínio, né? Se eu não estiver pronto para assumir esse poder, se eu não quiser assumir esse meu poder, eu vou ter medo. Porque imagina o que eu posso fazer com tanto poder. Imagine se eu chego lá em cima, eu posso cair. Imagine se eu estiver muito vivo, né? Que nem a Alice colocou ali, medo da morte. Eu posso morrer se eu estiver viva demais. Então talvez seja melhor eu passar a minha vida me sentindo um pouquinho morta, né? Talvez seja melhor eu passar a minha vida sempre na defensiva, sempre me colocando ali um pouquinho
mais para lá do que para cá. Porque se eu morrer, eu não vou nem perceber. Porque eu nem me permiti me sentir viva. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. E nessa de não me permitir viver, eu vou esperando sempre esse momento, né? Em que o medo vai tomar conta de mim. E as pessoas, elas morrem de medo. Elas morrem mesmo. Isso é real. Porque o medo, você não precisa estar em uma condição real de perigo. O medo é bom, né? Num sentido biológico, para ajudar que a gente consiga sobreviver, né? Senão a gente faria muita coisa, enlouquecidos, e não teria um senso de sobrevivência. O problema é quando esse senso de sobrevivência, ele domina a gente, né? Ele assume um controle exacerbado e a gente não consegue mais viver, porque a gente sempre está nesse modo de sobrevivência e nunca mais está no modo de evolução, né? Um modo consciente, um modo onde eu domino os meus pensamentos. E aí, gente, nessa, né, do nós estarmos sempre nesse modo de sobrevivência, a gente começa a alucinar e a gente vai mudando os nossos comportamentos e a gente vai se impedindo de viver, porque eu não reconheço nem se é real ou se é simbólico uma situação. Eu começo a sentir, pode ser algo simbólico, mas alguém me fala, nossa, não tem nada, mas você tá sentindo esse cheiro de gás? Meu Deus, acho que a gente vai morrer sufocado, porque eu tô sentindo. A pessoa não tá sentindo nada, mas o outro começa a falar. Ela começa a acreditar naquilo também. E às vezes não tem nada, tá? Pode ter, mas ali um exemplo é que não tem nada. E você começa a trazer pra você que pode ter. Às vezes você tá ali fazendo uma trilha, e aí você tem a impressão de que passou, sei lá, uma cobra. Nem passou, mas você teve a impressão. E você tem muito medo de cobra. Então você começa a alucinar de que tem uma cobra ali, que ela pode te picar, e vai te dando um desespero. E aí a gente entra, né, nos medos de doenças, nos medos de falência, de escassez, de falta, né, no medo de ficar preso, que é outro, né, super característico desse momento do parto, desse momento de nascimento, né. Nós vamos ficando cada vez mais nessa tentativa de controlar tudo, de controlar as menores circunstâncias à nossa volta, para tentarmos nos impedir de sentir todos esses medos, para tentarmos nos sentirmos seguros, uma segurança que nunca chega e que só nos priva de viver, porque viver é um risco. E qual que é a pior coisa que acontece se eu morrer? Tá, morri, vou fazer o quê? Essa é a única coisa que eu sei. Eu tenho medo de falar, eu tenho medo de mudar de meu emprego, eu tenho medo, tá? Mas qual que é o pior cenário que pode te acontecer? Você não sabe quanto tempo que você tem aqui. Você não sabe o que vai te acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com o outro amanhã. Na verdade, nem daqui a pouquinho. Não tem como saber. Tudo sempre vai ser uma surpresa da vida. E a você só resta esperar que a vida te surpreenda de maneira positiva. Mas para que ela te surpreenda de maneira positiva, você tem que estar aberto a confiar nessa vida. Você tem que estar disposto a acreditar em Deus. Independente do que seja Deus para você, se é essa força maior que te rege, se é a inteligência infinita, se é um senhorzinho que está lá coordenando tudo. Não importa qual é a sua ideia. Mas se nós não temos essa conexão com a espiritualidade, fica muito difícil estarmos nessa batalha com o medo. Porque contra o medo, a única coisa que realmente vence é o amor. E é por isso que a criança busca os braços da mãe e do pai quando está com medo. É por isso que a gente se coloca em posição fetal quando estamos com medo, para tentarmos buscar novamente esse sentimento de amor incondicional, de pertencimento, de conexão, de sermos apenas um e estarmos experimentando o milagre da criação. O milagre da criação e dessa conexão com o todo que vem dali. Porque na realidade a nossa maior dor e o nosso maior medo é a separação do todo.
e que é a nossa maior alucinação, mas que nós acreditamos piamente. E aí dele derivam todos os outros, os meus medos de abandono, que foram ativados devido às circunstâncias, da minha vida, de tudo que a minha criança viveu, mas que já vem pré-programados pelos caminhos da minha alma, de tudo o que eu senti que eu trouxe aqui para aprender. Porque quando eu tenho medo, a vida me oferece a expiação que eu preciso para enfrentar esse medo. A vida sempre vai te dar aquilo que você precisa para conseguir superar o seu medo. Ela sempre vai te dar o melhor dela para que você evolua. Então, se você teme realmente algo, assuma e encare de frente. Será a melhor maneira de você evitar que isso te aconteça, que isso tome conta de você. Mas para que você faça isso e não seja dominado pelas tuas emoções e o teu cérebro reptiliano tome conta de tudo, antes mesmo que você possa pensar e ter consciência e perceber que aquilo é irracional e que não tem sentido algum você estar se sentindo daquela forma, é preciso que você trabalhe nas suas emoções. É preciso que você esteja em um ambiente e que você olhe para isso, que você passe por uma reprogramação. E é isso que nós vamos fazer no curso A Voz do Nascimento, trabalhando a partir do entendimento do que aconteceu, de como eu vivi, de como seus clientes viveram os seus partos, a sua chegada ao mundo. Porque naquele momento é o momento em que eu experiencio uma quase morte. Eu saio de um meio para vir para o outro. Eu saio de um lado para vir para o outro. Eu paro, de receber oxigênio pelo cordão umbilical e eu passo a respirar pelo meu nariz. E a gente normalmente fala, que a vida ela está ali na respiração. Se a pessoa parou de respirar, ela morreu. Então pense que com a sua primeira respiração, você gravou como era a sua vida. E que antes, se for seguirmos essa analogia, essa linha de pensamento, é quase como se você estivesse morto. Uma nova forma de morte. E que trabalhando, então, olhando para essas circunstâncias, olhando para esses meus medos, conseguindo compreender como eu vivi meu nascimento, superando, nascendo de novo, para que eu possa me colocar frente a uma nova perspectiva de vida, reprogramando lá, entendendo quais são esses meus programas de sobrevivência, o que eu entendi com base na história da minha família, dos passos que elas viveram, do que eu vivi, para que eu possa realmente ter vitalidade e não sentir tantos medos assim, para que eu possa assumir a vida que eu quero e os riscos que voar me impõe. Porque se a borboleta tivesse medo de ir para o casulo, assim como nós temos tanto medo de ir para os nossos processos, ela nunca seria borboleta. Ela continuaria se arrastando no chão, feito uma lagarta. E estaria se privando de viver o melhor de sua vida. De conhecer tantas maravilhas. Porque a gente olha uma borboleta, ela é tão feliz, não é? Ela aparece, traz ali essa alegria contagiante dessa transformação, com todas aquelas cores e o bater de suas asas. E assim somos nós quando encaramos os nossos medos. A transformação acontece. Mas eu preciso me permitir vivenciá-la. E dessa forma, eu quero trazer para você hoje que a melhor forma de superar é aceitando, é olhando, é acolhendo e entendendo que o amor supera tudo, que a separação nunca existiu, a separação do todo. E que para eu me sentir novamente conectado e conseguir superar todos esses medos que têm me feito refém, é necessária a rendição e a entrega, aquele que tudo conduz, com a compreensão de tudo o que eu passo,
de todos os meus passos, fazendo a minha parte para conseguir olhar para isso, para esse meu eu divino, que vem desde esse bebê, mas que passou por tantos muros, né? Tantos muros foram sendo construídos a partir dessas couraças de medo, que eu tenho me impedido de enxergar. Então, gente, hoje, né, é essa a nossa live. Super contente de voltar aqui fazendo live com vocês. Na sexta-feira de manhã a gente vai fazer mais uma live aqui, trazendo muitos assuntos legais para vocês, agora voltando. Essas lives maravilhosas. Convido, né, vocês a chamarem mais pessoas para estar participando, para estarem entrando aqui no perfil, para a gente falar mais sobre esses assuntos, a estarem também aqui me mandando temas que vocês gostem, respondendo, né, na caixinha. Se querem falar, né, de algum tipo de medo específico, né, podem estar me enviando, que a gente pode abordar daí qual que é a visão biológica desse medo, né, o que está por trás disso também, porque aqui hoje eu queria trazer essa emoção do medo como algo um pouquinho maior, né, olhando de uma perspectiva maior, porque é algo que eu vejo muito nos meus atendimentos e muitas vezes as pessoas chegam assim, eu tenho muito medo, tá, mas você tem medo de quê? Não sei. A pessoa nem sabe do que ela tem medo. Não, eu só sei que eu tô com medo, tô com medo. E no fundo, por mais que acredite que é o medo da morte, né, que é o medo de um bicho, que é o medo de sofrer, é sempre o medo de viver. É sempre o medo de sentir. E pra gente viver é preciso arriscar. É preciso se jogar nisso, né? É preciso de muita coragem para viver. Porque você se fingir de morto é muito fácil. Você passar a vida sendo infeliz é muito fácil. Você passar a vida reclamando que você nunca pôde ser você mesmo, que você nunca pôde fazer as coisas que você gostaria, que você nunca pôde entrar na arena, é muito fácil. Mas é frustrante, é triste. E não vai fazer a menor diferença quando você passar para o outro lado e aí descobrir que você vai ter que voltar para cá e viver tudo isso de novo, com a vida te servindo mais uma vez os mesmos cardápios, com os mesmos medos, porque faltou coragem e confiança para viver o seu melhor. Então, independente de qual seja o seu medo, acredite, você é maior do que ele. E quem tem criado esse medo tem sido você. Então, da mesma forma como você o criou, você pode conseguir, com ajuda, desprogramá-lo, desarmá-lo e assumir a sua luz e quem você veio ser no mundo. Muita gratidão, muita boa noite para vocês, fiquem com Deus e até sexta-feira. Tchauzinho, gente!